pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro semanal das nossas aulas de ciências. Mas e aí, você que foi para a escola, como foi lá? Foi tudo bem? Reencontrando os amigos de maneira diferenciada? Tá tudo certo com vocês? E também, né, você que está em casa, está só acompanhando pelas videoaulas ou estudo dirigido, não sei, mas espero que todos estejam bem, que suas famílias estejam bem, né? Que vocês estejam motivados, com muita disposição para a gente concluir nosso trabalho, tá bom? Gente, na aula de hoje nós falaremos dos níveis de organização dos seres vivos, né? Das plantas e dos animais. Então, vamos lá? Olha aí, em nosso livro, nós vamos seguir da página 114 à página 120. Olha aí em nosso livro, os níveis de organização dos seres vivos. Acompanhem comigo, certo? Imagine que vocês estão na sala de aula, é a mesma didática. Vamos acompanhar o nosso livro didático, fazendo a leitura dos textos, observando imagens. É a mesma coisa como se estivesse na escola, tá bom? Então, vamos lá. Observa a imagem. Já leram a legenda? Reconhecem essa imagem? Qual o nome dessa representação aí? Vamos lá. Orquestra tocando no Teatro Amazonas, em Manaus, em 2015. Assim como em uma orquestra, nos organismos vivos, cada uma das partes é importante para o funcionamento do todo. Então, olha aqui o maestro, né? Ele comanda esse povo todo. A partir dos comandos, né, eles fazem as suas atuações e dá tudo certo. Tudo fica em harmonia, né? A música sai em harmonia. No capítulo anterior, você viu que há seres vivos, como as amebas, formados por uma única célula, enquanto outros, como os animais e as plantas, são compostos de muitas células. Vocês lembram os nomes desses seres? Né? Formados por uma única célula são chamados de unicelulares. E aqueles que são formados por várias células são os multicelulares ou pluricelulares. Então, tem seres vivos de todos os tipos, né? Com uma única célula e com muitas células. Nesses seres, chamados multicelulares, né? São os compostos com muitas células, as células estão organizadas em grupos que executam determinadas funções. Então, um grupo de célula realiza uma função, outro grupo de célula realiza uma função diferente. Então, são funções diferentes entre as células. Podemos comparar essa organização com uma orquestra, em que cada indivíduo tem o seu papel na interpretação e na execução da música. Neste capítulo, vamos conhecer as formas de organização das células em diferentes seres vivos, sobretudo no ser humano. Nos próximos capítulos, vamos estudar outros sistemas que promovem a interação dos animais com o ambiente. O sistema nervoso, os órgãos dos sentidos e os sistemas de sustentação em movimento. Vocês lembram desses sistemas? Vocês lembram, né, que anteriormente, né, nas aulas anteriores, nós falamos da célula. As células formam grupos e esses grupos são chamados de tecidos. Já os tecidos vão formar os órgãos do nosso corpo. Aí um conjunto de órgãos desempenha determinadas funções, forma um sistema. Então, o nosso corpo é cheio de sistemas, né? São vários sistemas que realizam determinadas funções. Por exemplo, o sistema respiratório. São vários órgãos que trabalham em conjunto, fazendo a gente respirar. O sistema digestório. Também são vários órgãos que trabalham em conjunto para fazer a gente digerir o alimento. E por aí vai, né? São vários sistemas. Então, nós veremos o sistema nervoso. O que será que faz o sistema nervoso? Os órgãos dos sentidos, estão lembrados? Quem está lembrado dos órgãos dos sentidos? Olho, nariz, orelha, quem está lembrado? E os sistemas de sustentação e movimento. Você lembra qual é o sistema de sustentação que faz o nosso corpo ficar de pé, se equilibrar? E o de movimento também, não é? Que faz a gente se mover. Vocês lembram quais são eles? Vamos ver as questões? Bom, a questão é, você conhece os níveis de organização dos seres multicelulares?
Quais órgãos do corpo humano você conhece? De que são formados esses órgãos? Quais sistemas de órgãos do corpo humano você conhece? Outros animais também apresentam sistemas semelhantes? Quais são as principais partes das plantas? E como essas partes interagem nesses organismos? Então, essas questões e mais outras, né, nós veremos agora no estudo da nossa aula. Então, vamos lá? Olha aqui, os níveis de organização dos animais. Gente, você já pensou como as células que são tão pequenas podem fazer, por exemplo, um braço levantar objetos? Nós já vimos que elas são tão pequenas que a gente nem enxerga a olho nu, né? Só conseguimos enxergá-la com o auxílio do microscópio. Mas como é que elas fazem a gente levantar objetos? Como veremos no capítulo 10, nossos músculos são formados por células que podem se contrair, diminuir no comprimento e movimentar partes do nosso corpo, como os braços e as pernas. Assim como as células musculares, as demais células dos organismos multicelulares se reúnem em grupos denominados tecidos. Então, grupos de células iguais, não é, que desempenham aquela determinada função, formam tecidos. As células agrupadas em um tecido desempenham funções específicas. Nos animais, encontramos, entre outros, os tecidos musculares, responsáveis pelos movimentos do corpo, e os tecidos de sustentação, que formam os ossos. Olha aí na imagem, a contração de um músculo é possível porque muitas células musculares se contraem de forma organizada, possibilitando os movimentos do corpo. Os tecidos podem agrupar-se e formar-se um órgão. Um exemplo de órgão presente na maioria dos animais é o estômago, que é formado por várias camadas de tecidos. Uma delas reveste e protege o estômago por dentro, além de produzir substâncias que realizam a digestão. É o chamado tecido epitelial, denominadas enzimas digestivas. Outra camada, formada pelo tecido conjuntivo, contém os vasos sanguíneos. E uma terceira, formada pelo tecido muscular, é capaz de se contrair e ajudar a misturar os alimentos com as substâncias que realizam a digestão. Então, devo perceber aí os vários tipos de tecidos? Cada um tem a sua função, né? Aqui tem a definição, né, de tecido epitelial, é o que está por dentro do estômago, né? O tecido epitelial é encontrado cobrindo a superfície do corpo de muitos animais e o interior de diversos órgãos ocos, como o tubo digestório e do sistema respiratório. Olha aí uma imagem ilustrativa. Tecido epitelial, que atua na digestão. Olha aí, o tecido epitelial são conjuntos de células, não é? O tecido conjuntivo, que sustenta e dá elasticidade ao órgão. Então, olha aqui abaixo. E mais abaixo do tecido conjuntivo vem o tecido muscular, que se contrai, que é puro músculo, não é? Observe aí no gatinho, né? O estômago do gato, essa toda aqui é a pele do estômago, não é? Aqui vem o intestino, fígado e coração. Aqui a representação de alguns órgãos de um gato doméstico, né? Vistos em transparência. No detalhe, esquema de corte do interior do estômago, mostrando os tecidos, que são do estômago. Muito bem, vamos seguir. Outro exemplo de órgão é a pele. A parte que você vê da nossa pele é formada por um tecido. Esse tecido é a epiderme, um tipo de tecido epitelial. Sob a epiderme, ou seja, abaixo da epiderme, há outro tecido, que é a derme. É um tipo de tecido conjuntivo. Vocês lembram que nós vimos aqui no esquema do gatinho, ó? O tecido epitelial, abaixo do tecido epitelial, quem é que vem? Tecido conjuntivo. Outro tipo de tecido, estão vendo, né? Além da derme, outros tipos de tecido conjuntivo são o tecido ósseo, que fica nos ossos, né? E a cartilagem, que é o tecido resistente e flexível, encontrado, por exemplo, na orelha externa, no nariz e nas vias respiratórias. Nós não temos no nosso nariz. A ponta do nariz, ela não é flexível, né? Se você fizer assim, ela vai virar para um lado, para outro. Né? O osso mesmo só lá para trás, mas na ponta do nariz,
É um ossinho flexível, aquele ossinho branquinho, né? Que não é osso, né? Cartilagem. A nossa orelha também, a nossa orelha, ela não tem osso, mas ela continua firme, né? Ela fica firme aqui fora, né? E a gente consegue pegar, olha, a gente dobra a orelha, mas ela tem sua firmeza, ela é flexível, então ela é também formada por cartilagem. Gente, o sangue também é um tipo de tecido conjuntivo. Olha aí na imagem, a pele, né? A pele, a imagem ampliada representa a pele aí. Então, veja, tem os pelos, queratina, que protege a pele contra a perda de água, olha aí essa capinha de fora, né? Tem queratina. Gente, a primeira camada, e abaixo, observe assim, essas três estruturas, epiderme, derme, tecido adiposo. Olha aí, as primeiras camadas da pele é epiderme, abaixo da epiderme vem a derme, que é a parte do músculo, né? E abaixo da derme vem o tecido adiposo, que é a parte de gordura. Então, vasos sanguíneos, observe aí no esquema. Glândula sebácea, que produz gorduras que protegem a pele, olha aí, né, ao redor do pelo. Células de gordura, que faz parte do tecido adiposo. O músculo, olha aí o músculo. A glândula sudorífera, ou sudorípara, que produz o suor, que ajuda a manter constante a temperatura do corpo. Então, vocês estão vendo aí o esquema da nossa pele. Um grupo de órgãos que trabalham em conjunto e de forma harmoniosa em funções semelhantes e específicas constitui um sistema. Na maioria dos animais, por exemplo, o coração, as artérias e as veias compõem o sistema cardiovascular ou circulatório, é o mesmo, que impulsiona o sangue e conduz pelo corpo. Lembram que nós temos o nosso coração, que funciona como uma bomba, não é? Ele vai bombear todo o sangue em nosso corpo, né? O sangue precisa percorrer o nosso corpo inteiro. Então, o coração é uma bomba e vai fazer esse sangue estar circulando. O coração, as artérias e as veias estão presentes em todos os vertebrados. Animais com coluna vertebral. Estão lembrados, né? Vertebrado e invertebrado. Com coluna, sem coluna. Como os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E muitos invertebrados, que são animais sem coluna vertebral, como as minhocas e os insetos. Continuando, né? Só virando a página. A boca, o esôfago, o estômago, o intestino e mais alguns órgãos associados às glândulas salivares, ao fígado e ao pâncreas, formam outro exemplo de sistema, que é o sistema digestório, responsável pela digestão e absorção dos alimentos. Na figura aí abaixo, ela mostra os diferentes níveis de organização da maioria dos organismos multicelulares. As células formam tecidos, que por sua vez formam órgãos. Os órgãos atuam em conjunto, formando sistemas, que compõem um organismo, como o macaco de cheiro, um mamífero. Então, todos os seres vivos, né, os animais, vocês verão dessa forma. Estarão sempre organizados. Olha aqui o exemplo, uma célula do tecido muscular estriado cardíaco. O tecido, né, que são várias células iguais, né? O órgão formado por esses tecidos, olha aqui, o coração. O coração, junto com outros órgãos, forma o sistema, e no caso, o sistema cardiovascular. O coração, veias e artérias. E vários sistemas vão fazer parte do organismo, certo? Estão entendendo? Vamos lá. Respiração celular. Vocês lembram que na célula acontecem várias transformações, não é? No interior da célula, mesmo ela sendo tão pequenininha, acontece uma série de transformações dentro dela. A respiração celular, vamos conhecer agora. Você já deve saber que precisa de energia dos alimentos para se movimentar e realizar tarefas do dia a dia. As células que formam seus tecidos, órgãos e sistemas precisam dessa energia para realizar suas funções. O processo de obtenção da energia dos alimentos é chamado de respiração celular. A respiração celular acontece dentro das células, que são as menores partes vivas dos organismos.
como você já viu, né, nas aulas anteriores. Gente, a respiração celular usa, em geral, a glicose, que é um tipo de açúcar, e o gás oxigênio, e produz gás carbônico e água, que é o processo que libera energia para as atividades do ser vivo. Veja um esquema simplificado desse processo. Então, glicose mais oxigênio gera o quê? Gás carbônico, mais água e mais energia. Os níveis de organização das plantas. Nós estamos falando de animais, né? Agora vamos falar de plantas. As plantas são bem diferentes dos animais, mas elas também apresentam células organizadas que têm diferentes funções. Embora as plantas não se locomovam e não se alimentem como os animais, elas realizam atividades e estabelecem relações com o ambiente. Vamos entender a seguir como as plantas realizam essas atividades. O que é que uma planta realiza? Fotossíntese. Fotossíntese e organização das plantas. Estão lembrados do que é fotossíntese? Esse nome a gente fala a vida inteira, não é? Desde as séries iniciais, nós ouvimos falar em fotossíntese. Às vezes a gente esquece do que se trata, aí no outro ano a gente fala de novo, e aí a gente vai lembrando. As plantas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes. A água e os sais minerais são levados até as folhas, que, por sua vez, retiram do ar o gás carbônico. O gás carbônico e a água são utilizados, então, para produzir açúcares por meio do processo conhecido como fotossíntese. Então, esse processo, né, de fotossíntese é super importante para a planta. É através desse processo que ela realiza, que ela produz o seu próprio alimento, né? Que são os açúcares. Esses compostos farão parte do corpo da planta e podem ser usados para fornecer energia. Nesse processo, as plantas produzem outro gás, que é o oxigênio, que é lançado no ambiente. Então, por que é tão importante cuidar das plantas? Por que é tão importante ter plantas? Porque elas liberam oxigênio no ambiente. E todos nós precisamos de oxigênio, não é? Para realizar a transformação do gás carbônico e da água em açúcar e gás oxigênio, as plantas utilizam a energia do sol, a energia da luz do sol, que é capturada por uma substância de cor verde. Quem sabe o nome dessa substância? Clorofila. Muito bem. A clorofila é o pigmento que dá a cor verde para as plantas. Então, é através da clorofila que ela vai captar, né, a energia do sol, presente nos cloroplastos das células vegetais. A clorofila fica lá nos cloroplastos das células vegetais. Lembram que nós vimos nas aulas anteriores? A célula animal e célula vegetal. O cloroplasto a gente só encontra na célula vegetal, porque são as plantas que têm clorofila, não é? Clorofila fica nesse espaço aí, nessa estrutura. Observe o esquema da fotossíntese, ó. As setas indicam que a planta absorve luz do sol e gás carbônico, água, olha aí, água, ela absorve tudo isso. E o que é que ela libera? Gás, oxigênio. Então, é uma troca, não é? O gás carbônico e a água são utilizados na produção de açúcares que fornecem energia para as plantas. Então, você já viu uma planta correndo para se alimentar? Não, mas ela se alimenta mesmo paradinha no lugar dela, através disso tudo aí. Gás carbônico, luz do sol, a água que ela também vai utilizar, não é? E ela libera o gás oxigênio. O gás oxigênio liberado pelos seres vivos fotossintetizantes, olha só, gente, e é só planta que realiza fotossíntese? Não. Além das plantas, existem as algas, né? E um grupo de bactérias que é chamado de cianobactérias. Eles também são fotossintetizantes, né? Então, eles fabricam o próprio alimento, da mesma forma que a planta. Então, o gás oxigênio liberado pelos seres vivos fotossintetizantes, isto é, aqueles capazes de realizar a fotossíntese, é utilizado na respiração celular por muitos seres vivos. Já o gás carbônico liberado na respiração celular é utilizado pelas plantas, algas e algumas bactérias na fotossíntese. Na maioria das plantas, as células também se organizam em tecidos. Nós não falamos agora
que no corpo dos animais as células se organizam em tecidos, e órgãos e sistemas. Então, na maioria das plantas, as células também se organizam em tecidos, órgãos e sistemas. Diferentemente dos animais, porém, que precisam ingerir outros seres vivos, não é? Os animais têm que se alimentar de outros seres vivos, seja de planta ou animais também. Ou seus produtos para se nutrir, as plantas fazem fotossíntese. Então, acabamos de falar, não é? A planta fabrica o próprio alimento. Por isso, enquanto a maioria dos animais tem órgãos e sistemas que permitem movimentar-se e procurar o alimento, as plantas não dependem do movimento para absorver nutrientes. Quais são os nutrientes? Água, sais minerais e gás carbônico. E energia solar e a luz do sol. Observe o esquema. Olha aí. Na fotossíntese, são produzidos gás, oxigênio e açúcares, que serão usados pelas plantas e pelos animais, né? Ou que se alimentam de plantas. Olha aí. Os animais e plantas usam o oxigênio na respiração celular. A água é absorvida pelas raízes das plantas. Agora, olha aqui a troca. As plantas usam o gás carbônico, a luz do sol e a água do solo na fotossíntese. Na respiração de animais e plantas, é produzido gás carbônico. Observe que boa parte do interior da folha, né, um órgão dos vegetais, é preenchido por um tecido rico em células com clorofila, que realizam a fotossíntese. Esse tecido é chamado parênquima clorofiliano. Muitas plantas são ainda cobertas por um sistema dérmico. Nesse sistema, há, por exemplo, um tecido formado por células que constituem a epiderme. Essa camada de células é coberta por uma cutícula que protege a planta e diminui a perda de água da folha para o ambiente. Então, observe aí no esquema. Células com clorofila formam o parênquima clorofiliano. Olha aqui, os cloroplastos, a epiderme e a cutícula. É uma imagem do corte da folha. Gente, outro grupo de células forma os tecidos vasculares que conduzem à seiva. Há dois tipos principais de tecidos que compõem o sistema vascular das plantas. Quais são esses tecidos? Um deles transporta água e sais minerais retirados do solo pela raiz e pelo caule até as folhas, e o outro distribui os açúcares produzidos principalmente nas folhas, durante a fotossíntese, às demais células da planta. Enquanto a água e os sais minerais absorvidos formam a seiva do xilema, que é a seiva mineral, os açúcares produzidos na fotossíntese formam a seiva do floema, que é a seiva orgânica. Então, um vai, o outro volta, né? Um sobe, o outro desce. A raiz é um órgão que fixa o vegetal no solo e absorve água e sais minerais. O caule sustenta as folhas e as mantém geralmente em posição elevada, o que possibilita a captação da luz. Então, as folhinhas, por que elas vão estar sempre para cima? Em procura da luz. Além disso, o caule leva nutrientes produzidos principalmente nas folhas para toda a planta. Então, o que é produzido na folha é levado, é conduzido pelo caule para toda a planta. Já o que vem lá de baixo, pelas raízes, é levado também para todas as partes da planta. Certo? Então, um sobe e outro desce. Observe as plantas que fazem parte de sua alimentação. Que partes dela você consegue reconhecer? Quais são as folhas e flores que você consome em suas refeições? Quais são as raízes e caules? A seguir, vamos examinar modelos para compreender a organização complexa do sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário e endócrino do organismo humano. Outros sistemas de órgãos que formam o corpo humano serão discutidos nos próximos capítulos. Bom, gente, agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Vamos lá? Gente, a primeira questão. Nós temos de 1 a 4 para responder. Então, vou responder com vocês a primeira questão e as outras vocês farão sozinhos, né? A partir do que a gente já viu agora, e com a ajuda dos seus professores da sala. Então, vamos lá. As ilustrações abaixo representam partes do corpo de um chimpanzé, né? De 60 a 90 centímetros de altura,
Identifique as letras correspondentes a cada nível de organização. Quais foram os níveis de organização que nós vimos? Vocês lembram? Vamos lá. Começa pela célula. Aí um grupo de célula forma tecido. E os tecidos formam os órgãos. E os órgãos formam sistemas. Não foi isso que a gente viu? Então, vamos lá. Vamos observar essas imagens aí. E, aliás, e os sistemas formam os organismos, né? Da TS também. Então, vamos acompanhar essas imagens aí e vamos identificar quem é quem. A letra A, olha aqui, representando um rim. Está reconhecendo esse órgão? Um rim, é um órgão. Eu já estou falando, né? Já estou falando a resposta. Qual o nível apresentado aqui na letra A? Um órgão, que é o rim. Então, na letra A vai ser órgão. A letra B vai ser o que aqui? Uma célula. Muito bem, uma célula. A letra C, observe, gente, que tem vários órgãos. Olha aí, tem rim. Olha aqui o canalzinho, olha, outro órgão. Olha aqui a bexiga, outro órgão, certo? Então, são vários órgãos que trabalham em conjunto, né, desempenhando alguma função. No caso desse, é do sistema urinário. Então, aqui nós temos um sistema. Letra C, sistema. Aqui na letra D, ó, nós temos uma coleção de células. Então, um grupo de células forma o tecido, né? E por último, nós temos já o chimpanzé, o organismo já prontinho, certo? Então, como é que ficam as respostas? Órgão, letra A, célula, letra B, sistema, letra C, tecido, letra D e organismo, letra E. Entenderam? Acompanharam comigo? Então, espero que vocês tenham acompanhado direitinho e tenham respondido. Então, as outras questões vocês farão e tirarão as dúvidas, né? Se por acaso existir, tirarão com o professor da turma, tá bom? Então, já já a gente volta para a nossa segunda videoaula semanal. Então, tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau.